Qual é a marca da besta? A marca da besta é um conceito enigmático e intrigante que surge no livro do Apocalipse, que é a última parte da Bíblia cristã. Essa passagem encontra-se exatamente em Apocalipse 13, em versículo 16 ao 18, e tem fascinado e intrigado estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. A marca da besta está profundamente ligada a uma figura conhecida como a besta e ao temido Anticristo. O livro de Apocalipse foi escrito por João, discípulo de Jesus, e está cheio de linguagem simbólica. Muitas pessoas têm usado a natureza altamente simbólica do livro do Apocalipse para negligenciar ou mesmo rejeitar as suas instruções, como se os símbolos fossem demasiadamente vagos para transmitir uma mensagem clara. Alguns são óbvios em seu significado. O dragão ou serpente é o diabo. O lago de fogo é o inferno. O grande trono branco é o tribunal do Senhor. O mar representa a massa geral da humanidade ou, mais especificamente, as nações. Alguns são explicados no contexto. As estrelas são anjos, os candelabros são igrejas, os selos são trombetas. Fala-se muito que a última série de desastres está prestes a acontecer. Será o pior para o mundo. Os poderes do mal ganharão um maior controle sobre a sociedade, embora o seu domínio esteja prestes a ser quebrado. 3 indivíduos se unem para formar uma aliança com o objetivo de governar o mundo. Entre eles está um ser de origem angelical, conhecido como o Grande Dragão, e a antiga serpente, habitualmente conhecido como Satanás ou o Diabo. Os outros 2 são humanos em origem e natureza, bestas também conhecidas como o Anticristo e o falso profeta. Juntos, eles formam uma espécie de trindade profana na horrível imitação de Deus, Cristo e do Espírito Santo. Sua ascensão ao poder será silenciosa. Ele emergirá da população comum. Como por mais terrível que seja, a tribulação nunca estará fora do controle de Deus. As 2 bestas surgem no capítulo 13. João relata, no livro Apocalipse 13, em versículo 1 ao 3, que teve uma visão e descreveu que o dragão estava na costa arenosa do mar, quando viu subir do mar uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e em seus chifres haviam 10 coroas reais, diademas, e em suas cabeças haviam nomes de blasfêmias. A besta era semelhante a um leopardo, com os pés de urso e a boca de um leão, e interagia com o dragão, e este deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Viu ainda que uma de suas cabeças parecia ter um ferimento fatal, mas que este ferimento foi curado, e toda a terra seguiu a besta com espanto. A primeira e mais importante das bestas é uma figura política, um ditador mundial que exerce um regime totalitário sobre todos os mundos étnicos conhecidos. Ele é o Anticristo, o homem sem lei, que não reconhece nenhuma lei superior à sua própria vontade, reivindicando a divindade e exigindo adoração. A besta é um indivíduo humano que aceita a oferta satânica que Jesus recusou. Ele tem o poder de fazer guerra contra os santos e de vencê-los. Ele parece surgir de uma federação de governantes políticos, ganhando a atenção do mundo através de uma recuperação surpreendente de um ferimento fatal, provavelmente em uma tentativa de assassinato. Seu egoísmo blasfemo é transmitido por 42 meses. A sua posição é reforçada pela segunda besta, um colega religioso com poder sobrenatural que concentra a adoração do mundo na sua superioridade. Quanto à segunda besta, João relata que viu subindo da terra com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e que falava como o dragão e era mais poderosa que a primeira besta, exercendo toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. De acordo com as passagens bíblicas em Apocalipse 16, em versículo 2 e capítulo 19, em versículo 20, a marca da besta é um símbolo que identifica aqueles que adoram a besta e desempenham um papel crucial no sistema econômico. Pois existe uma estratégia econômica das 2 bestas, veja em Apocalipse 13, em versículo 16 ao 18, que diz: "E fez que a todos, pequenos e grandes,
ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Uma marca será dada a todos os que estiverem sob o governo da besta e de seu associado. Essa marca é necessária para participar da economia, e quem não a possui não poderá comprar nem vender nada. Somente aqueles que tiverem um número especial em uma parte visível do corpo, mão ou testa poderão negociar, e o número só será marcado naqueles que se envolverem na idolatria imperial. O número 666 é um codinome do ditador. É o número do nome dele. Ter números como nomes era um conceito comum no mundo antigo. Também em grego e hebraico, atribui-se valor numérico às letras, de modo que A é igual a 1, B é igual a 2 e assim por diante. Assim sendo, é muito comum usar números como símbolos. Verifica-se que há um grande número de setes no Apocalipse, incluindo estrelas, candelabros, lâmpadas, selos, trombetas e taças. É o número inteiro bíblico, o número completo e perfeito, 7. 666 é o número mais impressionante na Bíblia. É composto por 6, e é o número que sempre implica a incapacidade humana de chegar ao 7, o qual representa a perfeição. É usado aqui como uma pista para a identidade do último ditador mundial antes de Jesus reinar por um milênio. É significativo que 666 seja um total de todos os algarismos romanos, exceto um. Uma coisa é certa, dele ficará aquém da perfeição. Você sabe o que é o charagma? Pois é o nome que se dá à marca da besta. A palavra o charagma em grego antigo refere-se a uma marca, mas geralmente não é associada a uma pessoa, por isso alguns interpretam como uma marca simbólica. Porém, a ideia de exigir que marcas físicas comprem ou vendam não é impossível e pode ser viável nos dias de hoje. A tecnologia pode fornecer às pessoas uma marca que lhes permita comprar e vender na economia eletrônica. Isto pode ser realizado de muitas maneiras diferentes, e estas são constantemente propostas e testadas. Satanás não é um ser criativo, tudo o que ele pode fazer é imitar Deus com a marca na mão direita ou na testa. Pois trata-se de uma paródia satânica de algo que Deus fará. Imita a marca de Deus sobre seu povo. Vejamos. Apocalipse 7, versículo 3 e 4 dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Foram selados 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. É bem atestado que o charagma foi um selo imperial do Império Romano, usado em documentos não oficiais durante os séculos I e II. Em relação às atividades blasfemas do Anticristo, o apóstolo João acrescenta a narrativa de Daniel, afirmando que todas as pessoas vivas serão obrigadas a adorá-lo. E somente, em Apocalipse 13, em versículo 1 ao 8, é que o Anticristo é chamado de besta, o que é uma descrição adequada. Sendo que o Anticristo somente se personificará como o próprio Satanás durante os últimos 3 anos e meio da tribulação. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 diz: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira. O Anticristo passará de líder regional a líder mundial, a um tirano global implacável e, finalmente, a um Deus. Qual é a identidade do Anticristo? Como poderemos identificá-lo? Tal como seu pai, o diabo, este tirano mundial disfarçar-se-á como um anjo de luz, mas acabará por agir de acordo com a sua verdadeira natureza maligna. Quem é o Anticristo? O Anticristo é alguém que se opõe a Cristo. Ao mesmo tempo,
Ele se oporá abertamente a Cristo enquanto se impõe como Cristo. O anticristo fará tudo o que estiver ao seu alcance para fazer jus ao seu terrível apelido. À medida que Satanás lidera as forças do mundo na batalha do Armagedon, ele perseguirá, torturará e matará o povo de Deus. Ele será o tirano mais poderoso que o mundo já conheceu. Quando ele entrar em cena, as pessoas se aglomerarão em torno dele como moscas em direção ao mel, e farão tudo o que ele pedir. Como ele unirá as nações? O profeta Daniel descreve o anticristo nestes termos. Daniel 7, em versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Como Daniel prevê, o próximo líder mundial será conhecido pela sua eloquência, que atrairá a atenção e a admiração do mundo. Daniel prossegue dizendo-nos que não só o seu orador de língua fala em termos exagerados, mas também falará arrogantemente contra Deus. O apóstolo João o descreve de forma semelhante no livro do Apocalipse. A besta recebeu uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Apocalipse 13, em versículo 5, foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E foi-lhe dada liberdade e autoridade para agir e para fazer o que quisesse, satisfeito por 42 meses, 3 anos e meio. Quem adorará o anticristo? De acordo com Apocalipse 13, em versículo 8, e adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ainda, de acordo com Daniel 7, em versículo 25, o anticristo é um líder do culto. Ele falará palavras pomposas contra o Altíssimo e terá a intenção de mudar os tempos e a lei. Ele falará contra o Deus genuíno do céu. A terminologia sugere que ele tentará elevar-se ao nível de Deus e fará declarações a partir daí. 2 Tessalonicenses 2, em versículo 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou o que é adoração, de modo que se assenta como Deus no templo de Deus, mostrando-se que é Deus. Ele aceitará a adoração das pessoas do mundo. A marca da besta existe hoje? Muitos de nós nos perguntamos se a marca da besta em Apocalipse 13 será uma tatuagem de alta tecnologia, chips ou o plano de um bilionário. A Bíblia deixa muito claro o que é a marca e quando ela acontecerá. Para começar, há um requisito estrito de tempo para a marca. As Escrituras ensinam que a marca da besta aparecerá em um determinado momento e lugar na história, os quais ainda não chegamos. Portanto, até que o anticristo governe toda a terra, não poderá haver nenhuma marca. E como a Bíblia diz que a besta e a sua marca não apareceram na terra até a metade da tribulação de 7 anos, então a marca não pode existir em nenhuma forma antes da tribulação. Portanto, qualquer sugestão de que a marca da besta exista hoje em qualquer forma é apenas um aviso prévio. Encontrar o anticristo é um tema complexo e especulativo na teologia cristã. Diferentes interpretações têm surgido ao longo dos séculos, e muitos creem que a identificação do anticristo é uma questão que só será clara nos eventos finais da história, quando ele se manifestar de forma óbvia. Por enquanto, a marca da besta permanece envolta em mistério e é frequentemente associada ao final dos tempos e ao retorno de Jesus Cristo. É importante notar que as interpretações da marca da besta e do anticristo podem variar amplamente entre diferentes tradições cristãs e estudiosos.
Algumas abordagens enfatizam a natureza simbólica desses conceitos, enquanto outras buscam identificar eventos e figuras específicas na história humana que se encaixem nessas descrições proféticas. Independentemente das interpretações individuais, muitos cristãos veem esses conceitos como um lembrete da necessidade de permanecerem fiéis à sua fé, de resistirem ao mal e de estarem preparados espiritualmente para os desafios que podem surgir nos últimos tempos. Portanto, a marca da besta e o anticristo servem como elementos de reflexão e alerta para a comunidade cristã, incentivando uma vida de virtude, vigilância e devoção espiritual. E você, como acha que será a marca da besta? Deixe aqui sua opinião.